Bom dia, mulher de Deus, bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa terça-feira. Hoje nós vamos ler juntas o livro de João, no capítulo 15. Essa é a nossa leitura de hoje. Nós estamos aí nessa jornada, de ler o livro de João juntas, de ler o Evangelho de João juntas, e hoje nós já estamos no capítulo 15. Então, quero convidar você a acompanhar essa leitura. Bom dia, Verônica, tudo bem? Graça e paz. Bom dia, Cirlei, querida. Ales Godoy, seja muito bem-vinda. Todas vocês, sejam muito bem-vindas nessa manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 15. Vou até escrever aqui nos comentários e fixar. João 15 é a nossa leitura de hoje. Nós estamos lendo o Evangelho de João juntas, ao vivo. Tem sido muito edificante para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que se você não tem acompanhado as lives, se você por acaso perdeu as lives, você pode acompanhar tudo no nosso canal do YouTube, o canal @souestarblog. Lá a gente tem todas as lives desde o primeiro dia dessa jornada pelo Evangelho de João. E hoje nós vamos já ler o capítulo 15. Tá bom? Então manda aqui da onde você está me assistindo, da onde você está me acompanhando, para poder dar um bom dia especial para você. E já abre aí a sua Bíblia em João 15. Ontem a gente não conseguiu fazer live, né? Quem viu meus stories, ficou sabendo. A hora de fazer a live, o vizinho colocou uma música muito alta aqui. E eu falei, sem condição de fazer live com esse fundo musical. Não vai dar certo, vai distrair a gente. Então, eu acabei não fazendo live, mas hoje nós estamos aqui. Amém? Vamos então começar com a nossa leitura. João 15 é a nossa leitura de hoje. Abre a sua Bíblia, minha Bíblia é uma NA, uma nova Almeida atualizada. E o capítulo 15 fala a videira e os ramos. A Cristina de Rio Tinto, Paraíba, bom dia, seja bem-vinda. A Flávia Marinho de Niterói, bom dia, seja bem-vinda. Flávia, graça e paz para você. Sejam todas muito bem-vindas. Que bom ter a companhia de vocês aqui. Já vou começar então, tá bom? A nossa leitura, para não atrasar muito, não demorar muito a nossa live. Capítulo 15 de João fala o seguinte: eu sou a videira. Essa é uma fala de Jesus, tá bom? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Essa é uma passagem muito importante e eu acredito que a palavra-chave desse versículo é a palavra permanecer. Jesus diz: permaneçam em mim. E eu acho que esse é o grande segredo, mulher de Deus, para uma vida cristã. Permanecer em Deus, permanecer conectada à videira. Jesus diz: nós não podemos produzir frutos por nós mesmas. Por nós mesmas, nada podemos fazer, mas podemos tudo naquele que nos fortalece, se continuarmos conectadas a essa videira. Permaneçam em mim. Se nós analisarmos as histórias dos grandes personagens bíblicos, como Davi, Abraão, Moisés e tantos outros personagens que venceram pela fé, que são heróis pela fé, nós veremos que esses homens, essas mulheres não eram perfeitos. Eles tropeçaram, eles cometeram erros, Eles eram homens imperfeitos, mas qual que era o segredo deles? Eles permaneceram em Deus. Eles permaneceram em Deus. Abraão permaneceu em Deus. Davi permaneceu em Deus mesmo após ter pecado. Davi permaneceu em Deus até o último dia da sua vida. Moisés permaneceu em Deus. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia que venceram pela fé, eles permaneceram em Deus. Então o segredo é permanecer. E permaneça em Deus. Mesmo que tudo esteja ao contrário na sua vida, mesmo que as coisas estejam um caos na sua vida,
Permaneça conectado na videira. Essa é a coisa mais importante das nossas vidas. Porque o Senhor fala que todo aquele, que permanecer, ele dará fruto. Mas aquele que não permanecer, não dará fruto. E nós precisamos entender o que são esses frutos. O que é dar frutos? O que é de fato ser uma mulher frutífera? Eu gostaria de ouvir de vocês aqui, Escreve aí nos comentários o que é ser uma mulher frutífera na sua opinião. O que são esses frutos que Jesus diz que nós produziremos se nós permanecermos nele. Vou continuar lendo enquanto vocês respondem aqui nos comentários. Diz pra mim, o que pra você é ser uma mulher frutífera? Ok? Vamos continuar lendo. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Aqui Jesus continua falando que aqueles que permanecerem nele darão muitos frutos, mostrarão muitos frutos. E aí, essa é a evidência que são meus discípulos. A Shirley falou, alcançar vidas. Eu acredito que não seja isso, Shirley. Eu acredito que isso são resultados, isso não são frutos. Fruto é o que tá, eu entendo que fruto é o que está escrito em Gálatas 5:22. Quando Paulo escreve assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu vou ler de novo. Não é ser útil, Célia. Não é ser útil. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que é Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso são frutos. Fruto é o caráter de Cristo em nós. Eu gosto muito de uma definição de um livro chamado Enraizado, que é uma leitura que eu acho que é obrigatória para todo cristão, que diz que fruto é quando alguém prova da sua vida e sente o gosto de Jesus. Eu acho essa definição perfeita. Isso é fruto. Nós não podemos confundir frutos com resultados. Resultados são números. Resultados nós mostramos para as pessoas. E Jesus não se importa com seus resultados. O que o Senhor quer de você são frutos. É que você desenvolva o caráter dele em você. É a transformação. O fruto é a transformação do seu caráter no caráter de Cristo. E aí é por isso que existem tantas pessoas frustradas nisso, frustradas no ministério, porque confundem frutos com resultados. Porque confundem frutos com resultados. Acham que resultados é o número de pessoas que você leva para o batismo, é o número de pessoas que você consegue levar para a igreja. Acham que fruto são resultados que vocês mostram para as pessoas. Isso não é fruto, isso é resultado. Fruto é quando alguém prova da sua vida e sente o gosto de Jesus. É quando alguém olha para você e fala, essa pessoa é diferente, essa pessoa é humilde, essa pessoa ama o próximo, essa pessoa ela transmite paz, essa pessoa ela é alegre, essa pessoa tem domínio próprio. E exatamente, sem fruto não tem resultado. Ou pode até apresentar um resultado, sabe? Mas é um resultado que não permanece. É um resultado que é superficial. Não é de verdade. E o Senhor nos chama para dar frutos e frutos que permanecem. E esse fruto é o caráter de Jesus em nós.
É isso que nós precisamos nos preocupar. Eu tenho um testemunho que eu até conto isso no meu livro, no Sou Esther, na introdução, falando que por muito tempo eu achava que eu era uma árvore seca sem frutos. Eu li essa passagem e isso gerava um temor muito grande no meu coração. Eu tinha medo, temor não, medo no meu coração. Eu tinha medo de ser lançada fora. Por quê? Porque eu estava preocupada com os meus resultados. Porque eu não conseguia apresentar resultados, eu me sentia frustrada. Eu achava que eu estava fracassando com Jesus, que eu estava decepcionando a Deus, porque eu não apresentava os resultados que os homens me cobravam. Os homens cobram resultados. Jesus quer frutos. Coloca isso na sua cabeça. Os homens cobram resultados, cobram metas, mas Jesus quer frutos. Fruto de um caráter transformado pelo Espírito Santo. Entende isso? Então, por muito tempo eu sofria porque eu me cobrava resultados. Mas quando veio esse esclarecimento do Espírito Santo sobre mim, dizendo, não se preocupe com resultados, se preocupe em desenvolver frutos. Isso foi como se tivesse tirado um peso de mim, sabe? Você vai alcançar os resultados que deseja quando você desenvolver o fruto. Quando você tiver um caráter transformado. Quando você for uma mulher longânima. Quando você tiver paciência. Quando você matar o seu ego. Quando você superar o seu orgulho. Quando você superar a sua amargura. Quando você viver a paz que excede todo entendimento. Uma alegria que independe das circunstâncias externas. Que independe do que acontece na sua vida, uma satisfação e uma gratidão que depende única e exclusivamente de Cristo na sua vida. Quando você desenvolver um relacionamento com Ele, de intimidade, de buscá-lo todos os dias. E aí você vai saber o que é desenvolver os frutos do Espírito. O fruto, né? Que é um fruto, é um fruto com várias partes. O fruto do Espírito. E aí sim, você apresentará fruto e o fruto que permanece. E veja só, aqui Jesus fala o seguinte, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ou seja, todo ramo que estiver em Cristo e não for aperfeiçoado, né, e não desenvolver o fruto do Espírito Santo, e não mostrar, e isso, querida, não é de uma hora para outra. Isso é um processo que vai durar até o final das nossas vidas ou até Jesus voltar, tá? Então, nós não seremos perfeitas, nós teremos desse desenvolvimento do caráter de Cristo em nós até Jesus Cristo voltar ou até nós passarmos dessa vida. Isso é um processo contínuo. Então, ele fala assim, que todo aquele que não der fruto, ele corta, né? Todo aquele que de verdade não viveu uma transformação no caráter, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Todo que produz fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então veja só, nós seremos podadas, moldadas pelo Senhor. Todo aquele que dá fruto, o Senhor poda, o Senhor limpa, o Senhor trata para dar mais fruto ainda. Então veja que os processos de Deus na nossa vida não são para nos lançar fora, mas para que nós possamos produzir mais frutos ainda, mais fruto ainda. Porque ele fala no singular, mais fruto ainda. Então talvez você tenha se sentido cortado em algum momento da sua vida. Mas o Senhor não está te lançando fora. O Senhor está podando você. Está limpando você para você dar mais fruto ainda. Isso aqui são os processos de Deus na nossa vida. Eu vou falar para você, eu já me senti como se o Senhor estivesse me cortando. Como se o Senhor estivesse me cortando. E o Senhor falou, eu não estou te cortando fora. Eu estou te limpando. Eu estou te moldando. Eu estou te podando para você dar mais fruto ainda.
Então, tenha o discernimento no Espírito Santo para entender o processo de Deus na sua vida. O processo de Deus na sua vida não é para você ser lançada fora. É para você ser podada e dar mais fruto ainda. Vamos continuar lendo então? Vou ler então agora o versículo 9, tá? Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Que é o que ele faria, né? Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Olha só, os amigos de Jesus são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Já não chamo vocês de servos. Amo essa passagem. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Amém. O Senhor nos transforma de servas a amigas dele. Amigas dele. Amigas de Jesus. Aquelas que têm intimidade. Aquelas que conhecem o coração do Pai. Que conhecem a vontade do Pai e que obedecem a sua palavra. Esses são os amigos de Deus. Eu desejo isso no meu coração. Ser uma amiga de Jesus. Ser uma amiga de Deus e não mais serva. Não apenas serva, mas uma amiga. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas nós conhecemos o nosso Senhor. Então ele nos transforma de servas a amigas dele. Aleluia, amigas e filhas amadas dele. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. Ou seja, não é um fruto, sabe? Não é aquela empolgação daquela conversão que daqui a pouco desaparece. Mas é um fruto que permanece. É um caráter transformado para sempre. Que não olha para trás, que não volta às velhas práticas, mas que segue em frente, de glória em glória, se transformando, se aperfeiçoando e o caráter cada vez mais aperfeiçoado ao caráter de Cristo. Essa deve ser a nossa caminhada para frente, para o alvo. Sem olhar para trás, mas permanecer olhando para frente, para Cristo. Não para homens, mas para Cristo. Sabendo que vale a pena permanecer nele. E vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Uau! Não há desculpa, porque ele veio. Depois que nós conhecemos a verdade, não há mais desculpas. Amém? Porque Jesus veio e declarou a verdade. Aqueles que o rejeitam não tem mais desculpa. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. E se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim quanto ao meu Pai.
Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu enviarei a vocês a parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, olha só, queridas, se você permanece em Cristo, se você segue a Cristo, você não pode ser uma pessoa que espera ser amada por outras pessoas. Quem ama Cristo, quem segue os mandamentos de Cristo será odiado pelo mundo. Então, seguir a Cristo significa se libertar da necessidade da aceitação alheia. Entende isso? Seguir a Cristo, para seguir a Cristo, você precisa se libertar da necessidade de aceitação alheia. Dessa necessidade de ser amada, dessa necessidade de ser aceita pelas pessoas. Porque muitos irão nos rejeitar. E não vão te rejeitar por quem você é, vão te rejeitar por quem você segue. Pelos princípios que você carrega, pela palavra que você guarda. Então esteja preparada para ser rejeitada, como Cristo também foi rejeitado. Porque nós oramos para ter um coração igual ao dele. Mas nós estamos preparadas para sofrer como ele sofreu? Para ser rejeitada? Para ser humilhada? Você está preparada para passar por isso? Está preparada para as pessoas te odiarem simplesmente porque você se declara uma mulher cristã? Para as pessoas te olharem torto simplesmente porque você é crente? Você está preparada para isso? Para as pessoas te rejeitarem simplesmente porque você é uma mulher cristã? Isso acontece. E isso, se não aconteceu em algum momento da sua vida, acontecerá. As pessoas irão te rejeitar, te evitar, te excluir por conta da sua fé. E isso acontecerá, tá na palavra. Isso acontece já e acontecerá. Por mais que nós vivamos num país livre, né? Existem pessoas que nos detestam, que nos odeiam, que não nos aceitam, que nos rejeitam. E tá tudo bem, porque o Senhor, né, foi rejeitado primeiro, foi odiado primeiro, por conta do nome dele. Você precisa se libertar dessa necessidade de ser aprovada, dessa necessidade de ser aceita, dessa necessidade, né, de ser acolhida pelas pessoas. Porque nós seremos rejeitadas por conta do nome de Jesus. Isso é fato. E não porque eles estão rejeitando a você, mas rejeitam a Ele. A Ele. Amém? Então esteja firme. Ame uns aos outros, ame o próximo. Mas esteja também preparada para ser rejeitada por Ele. Amém? É necessário alguns posicionamentos. E esses posicionamentos nos excluirão de muitos lugares. Amém? Glória a Deus por isso. Espero que vocês tenham entendido essa questão do fruto. Que vocês tenham entendido que o mais importante é permanecer. Porque é nessa permanência que nós desenvolveremos frutos. Frutos que permanecem. Frutos que são eternos. Frutos que ecoarão pela eternidade. A transformação é de dentro para fora. Preocupe-se em desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E já vou avisar vocês, tá? Vou fazer uma série de devocionais sobre o fruto do Espírito Santo, explicando cada um para vocês. Acredito que eu vou fazer isso no feed, não em forma de live, mas no feed, com texto, os devocionais bonitinhos. Fazer uma série de devocionais explicando cada um para vocês, tá bom? Quando eu começar a escrever, eu aviso vocês para vocês acompanharem as publicações, tá bom? Vamos orar então? Pai, muito obrigada pela sua palavra que é viva, que é eficaz, pela sua palavra que liberta, pela sua palavra que
destrói mentiras, destrói falsos ensinos, pela sua palavra que abre os nossos olhos, abre a nossa mente, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança. Nossa fé se fundamenta nesta palavra. Nos ajuda, Senhor, a permanecer em Ti, nos ajuda, Senhor, a desenvolver o fruto, Pai, um fruto que permanece, um fruto, Pai, que demonstra que nós somos de fato Suas discípulas, Suas amigas, Suas filhas, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. Espírito Santo, nos ajuda, porque sozinha nada podemos fazer, mas em Ti podemos alcançar coisas maiores e melhores. Podemos desenvolver um caráter parecido com Cristo. Podemos de fato, Senhor, ser verdadeiras mulheres de Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nos auxilia, nos orienta, para Sua honra e para Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus por isso. Muito obrigada, mulher de Deus, pela sua companhia. Foi muito bom estar aqui com você hoje. E amanhã a gente volta então com mais um capítulo de João. Beijo no seu coração e até mais.